respondeu o grafite aí, primeiro no caso que ele falou, numa determinada situação, que, não, porque eventualmente as pessoas estão, os técnicos vêm, explicam as estratégias. Não, no meu caso não, eu sou provocado a falar sobre estratégia quando eventualmente eu poderia ser perguntado a respeito, né? Então, quer dizer, o pessoal me pergunta e ficam provocando. Falar alguma coisa, alguma provocação terrível, eventualmente, em série de televisão, em série de mídia, e depois eu vou lá e vou ter que responder a cagada que os caras falaram. Né? Ao invés, se precisasse perguntar alguma coisa, para mim teriam feito. Não, muitas vezes, inclusive, o falar de estratégias decorre de um ataque externo, né, grafite. Portanto, discordo da figura de grafite. É, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre a questão que eu vi duas pessoas comentarem sobre isso. Vi o Adriles alguns dias atrás, também vi um, eu acho que era um rabino, não sei se era um rabino ali representando o judaísmo, mas eu acho que era, me parecia ser um cara que de alguma forma teria alguma proximidade do judaísmo, e daí eles vão lá e trabalham com aquela ideia do lamaçal, né? Não, você precisa ir para o fundo do poço para que eventualmente você desenvolva alguma coisa. Isso é um desastre. Né? Primeiro que eu posso desenvolver pela superfície. Segundo que no meu caso, se eu fui jogado ao lamaçal, eu fui jogado ao lamaçal. Porque se eventualmente a pessoa é repreendida só pela verdade, ela não precisa ser jogada ao lamaçal, ela está só enfrentando as dificuldades naturais da vida dela. Não, eu fui jogado ao lamaçal pelas mentiras que eu tenho que resolver. Devendo deles, vai lá, jogando no lamaçal, talvez daí desenvolva alguma coisa. Bom, eu não preciso sair do lamaçal se eventualmente eu não sou jogado nele. Então, primeira coisa. Primeira coisa. Segundo, em relação ao lamaçal, mas eu não preciso ir no lamaçal para poder desenvolver, eu posso desenvolver justamente pela superfície, mesmo que não seja lamacenta. Né? Então tem essa. Há formas e formas de se desenvolver qualquer coisa. Não há necessidade para isso. A outra, em relação ao fundo do poço, não. Eu posso construir alguma coisa sobre uma base superficial que seja sólida, sem precisar depende do que você está construindo, sem precisar ir no fundo do poço de maneira nenhuma. Eu discordo do Rabino. Não há a menor necessidade de ir para fundo de nada, fundo de poço ou em lamaçal. E mesmo o lamaçal, se for superficial, não há necessidade de se construir nada sobre ele. Posso construir sobre outra área que não seja um lamaçal, enfrentando as dificuldades naturais decorrentes da localidade. Se isso representar, no caso, os pecados que eu realmente cometi, no caso. Né? Então, enfrentando apenas as dificuldades decorrentes da verdade. Portanto, eu discordo do Rabino, porque, e como discordo do Adriles, por isso. Eu não preciso ser jogado no lamaçal porque não há necessidade de sair do lamaçal para que haja algum tipo de desenvolvimento. Isso é totalmente desnecessário. E para construir alguma coisa, não precisa construir no lamaçal. Foi lançado nele. Né? Porque a maior parte das repreensões que eu recebi, a grande maioria do que eu recebi, foi falso testemunho. Era falso testemunho. Né? E no caso ali o Rabino também, não só na questão do lamaçal, eu discordo deles, porque não há necessidade de se lançar desafios na vida da pessoa para tirar ela, ou para que ela supere o desafio depois. Isso é uma bizarrice, isso é uma falta de necessidade. Uma desnecessidade, porque ninguém precisa fazer isso, a bem da verdade. As pessoas precisam apenas enfrentar os pecados que cometeram. Apenas e tão só. Primeiro. Segundo, em relação aí, no fundo não precisa, porque para construir alguma coisa, nós podemos construir pela superfície sem ir ao fundo. Né? Então é isso. Podemos construir alguma coisa com base sólida. Então, não, agora o Rabino, não, se você quer construir alguma coisa, vá para o fundo. Não, porque eu posso desejar construir alguma coisa a partir da superfície, sem precisar ir para o fundo. Não há necessidade. Isso é uma tentativa retórica de dizer você precisa ir para o fundo para construir alguma coisa. Nós precisamos te empurrar porque nós queremos, mas vamos dizer que isso é necessário para construir alguma coisa. Isso é mentira. Né? Não há necessidade de empurrar ninguém no fundo do poço, mesmo como foi a história de José, que os outros irmãos ali sacana foram lá e jogaram no fundo do poço. Não havia necessidade de jogarem José no fundo do poço. Né? Inclusive, talvez, se eles tinham ali inveja da camisa que o José tinha, era só eles trabalharem, talvez teriam a mesma camisa, com mais honra e com mais honorabilidade do que talvez o próprio José. E é isso aí, apenas descaracterizando esse pessoal aí. É nós que está. Não há necessidade no fundo do poço para construir. E para que haja desenvolvimento das pessoas, não há necessidade de se lançá-las ao lamaçal. Me jogaram no lamaçal, não havia necessidade para isso. Havia necessidade apenas de vamos dizer, falar a verdade contra a pessoa em determinadas circunstâncias e pela própria superfície se poderia construir em base sólida, sem precisar ir ao fundo do poço, construir qualquer coisa que de repente a pessoa desejasse, como talvez em meu caso
Embora eu não desejasse muito esse negócio de construção, era mais também por necessidade coletiva. Então, esse complemento, e valeu, e Deus é bom, e nós que tá, e valeu.